Olá, gente. Eu vou fazer aqui uns vídeos curtos para eu responder a postagens do canal Arquivo Estranho, uma vez que eu estou em litígio judicial com o dono e a apresentador do canal e a advogada do canal. Essa postagem aí, eu vou começar pela parte mais grave. Eu nunca usei essa expressão de que bandido bom é bandido morto. Essa expressão, se você estudou a história do Brasil, você vai se recordar que era uma expressão típica do regime militar, da ditadura militar. Na época, daqueles grupos, o Esquadrão da Morte, a chamada Mão Branca, remonta àquela época. Hoje, a polícia não é mais a mesma. Em grande parte dos estados do Brasil, para que a pessoa seja soldado, para fazer um concurso para soldado, tem que ter nível superior. Cito como exemplo o estado do Paraná. E praticamente os 3 estados do sul do Brasil. E além também do Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, para a pessoa ser promovida a oficial, primeiro tenente, no caso lá tem segundo tenente, tem que ser bacharel em direito. Então, essa expressão, ela está em desuso. E eu nunca usei essa expressão, até porque se eu falasse, eu estaria cometendo um crime. A polícia, ela age em legítima defesa própria e ou de terceiros diante de uma agressão injusta. A polícia não é um grupo de extermínio. Uma vez que uma pessoa se encontra em situação de flagrante delito e ela não reage à ação da polícia e ela se entrega, a pessoa é presa, conduzida até a delegacia e é autuada em flagrante delito. Mas, se essa pessoa estiver cometendo um crime na flagrância do delito e ela reagir à prisão e reagir de forma armada, a resposta é proporcional. A depender da gravidade, o criminoso pode ir a óbito. Eu vou citar um exemplo de um caso que a pessoa não foi a óbito. O lutador de boxe Maguila, ele já faleceu, que Deus o tenha. Maguila, ele estava com uma namorada antes dele adoecer e ele estava bêbado, era de noite, e uma viatura da Polícia Militar de São Paulo, com 2 policiais, procedeu a uma abordagem. Quando Maguila desceu do carro, ele foi na direção dos policiais para bater nos policiais. Um soldado efetuou um disparo de arma de fogo no pé de Maguila. Não efetuou um disparo para levar a óbito, até porque Maguila não estava portando arma. A resposta foi proporcional, tanto que, quando houve o questionamento da ação do policial, o próprio comandante da unidade falou, na época, Maguila é um lutador profissional, peso pesado, que já lutou inclusive fora do Brasil. Ora, 2 policiais com um porte físico menos avantajado do que Maguila e sem a experiência de luta corporal de um boxeador profissional, não ia sair no braço. Então houve legitimidade no disparo que foi efetuado, que teve como alvo o pé de Maguila. Ali a ação da Polícia Militar não foi levá-lo a óbito, foi apenas contê-lo, uma vez que ele estava embriagado e violento
E ele se dirigiu aos policiais falando que ia bater nos dois. Ok? Então eu nunca usei esse termo de bandido bom é bandido morto. Não. Todas as situações na minha profissão que eu atuei em pessoas que cometeram crimes na flagrância do delito, quando elas se entregavam, elas foram presas e submetidas ao devido processo legal. Mas as pessoas que reagiram, claro que houve uma resposta armada proporcional. Volto a repetir, a polícia não é um grupo de extermínio. Ela é um órgão da estrutura da segurança pública brasileira. Já começa por aí. Segundo, medida protetiva não é reconhecimento de periculosidade de uma pessoa. Qualquer mulher que compareça em uma delegacia de polícia e que ela diga que ela está se sentindo desconfortável em relação ao homem, essa medida ela é concedida à revelia, sem consultar. Entende? E, inclusive, a pessoa que fez essa postagem está sob a égide de uma medida protetiva, né? Da mulher que as iniciais a letra F e a letra C. Então, se fosse reconhecimento de periculosidade, reconheceu também a periculosidade dessa pessoa, mas não é, né? Não, isso não procede. Uma outra coisa, essa postagem parabeniza o jurídico do Arquivo Estranho. Vejam, houve um erro tremendo, muito grande. Eu li o documento inteiro. Gente, uma advogada que cursou a faculdade de Direito, que obteve diploma de bacharel, que passou no exame da ordem e não sabe que para que seja aplicada a Lei Maria da Penha é necessário que haja um vínculo familiar ou pelo menos afetivo, são condições sine qua non, sem a qual não há. Isso foi tornado claro. Isso foi tornado claro. E uma outra questão é que é uma medida protetiva, que inclusive eu vou questionar isso judicialmente, porque eu me encontro em outro país. Eu tenho todas as provas, passagem, está tudo guardado para apresentar em juízo. Eu jamais gastaria o meu dinheiro. A última vez que eu estive no estado do Rio de Janeiro foi no ano de 2015 para visitar minha irmã. Eu tenho 2 tias no Rio de Janeiro, mas eu, apesar de ter nascido naquele estado, eu nunca mais pretendo voltar lá. O Rio está vivendo uma situação de guerra civil, né? Então eu estive lá em 2015 e não sinto nenhuma necessidade. O contato que eu tenho com a família é através do WhatsApp, telefone e essa coisa aí. E de qualquer maneira, essa postagem, assim como todas, né, elas estão sendo remetidas a um juiz de 2 processos. Não é em tempo real, porque se eu ficar toda hora fazendo juntada, o magistrado entende que a parte autora está tumultuando o processo. Eu deixo acumular, quando acumula tudo, aí eu faço uma petição de juntada de novos fatos supervenientes. Então, tudo isso é improcedente. Não tem fundamento, o jurídico deixa totalmente a desejar, né? Eu não consigo entender. Eu tenho até dificuldade de chamar de jurídico diante de tantos erros crassos que eu tenho visto. Minha gente, grande abraço. Deus abençoe a todos. Eu vou gravar essa série de vídeos curtos respondendo a uma por uma de algumas postagens de alguns canais. Deus nos abençoe.
Do you remember me? I finally found the strength